Fala galera, beleza? 19ª etapa do Tour de France 2021 e era uma etapa que tinha tudo para ser uma etapa para o sprint, uma etapa bem plana. A gente tinha só uma montanha categoria 4 que dava só um ponto para o primeiro colocado, então a camisa de rei da montanha está segura com o Tadej Pogacar. E na largada até uma coisa interessante, o Ed Merckx estava lá, deu um abraço no Cavendish, desejou para ele boa sorte, para ele bater o recorde do Merckx. Então era uma etapa que tinha de tudo para ser o recorde do Merckx batido pelo Kevin. Mas o que aconteceu? Muitos ataques e saiu uma fuga com alguns caras muito fortes, e uma fuga que aconteceu assim desde o começo, e as equipes já estão muito cansadas. Então na hora que a fuga se concretizou, o pelotão pegou e botou o ritmo de passeio, só que a fuga lá andando muito forte. Tanto é que a média de velocidade do vencedor, o Matthew Mohoric, foi de 47,9 por um estágio de 207 km. Foi uma coisa impressionante. E o Mohoric, ele descreveu muito legal como é que foi que ele fez essa fuga e algumas curiosidades. Primeiro, ele estava na fuga e um dos caras mais fortes dessa fuga, que já ganhou uma etapa também nesse Tour de France, é o Nils Politt. E ele estava junto ali com um cara numa subida dura, não categorizada, é claro, mas tem subidas duras não categorizadas. E ele falou que ele estava tão no limite, que ele fechou os olhos e acelerou tudo que ele tinha. Quando ele fez isso, ele abriu do pelotão e abriu e manteve e foi embora, simplesmente. Isso era 26 km do final, a hora que ele conseguiu abrir desse pequeno grupo aí que tinha mais ou menos uma dezena de caras. E os caras aí começaram a fazer o quê? Começaram a politicar, quem vai buscar, quem não vai buscar, e aí não se organizaram. O pelotão estava muito longe para pegar eles. Uma hora que foi abrindo e chegou com quase 1 minuto de vantagem. Uma coisa que eu percebi, a hora que ele estava escapado, ele estava andando numa marcha muito tramelada. E aí depois, na entrevista, ele revelou que ele, no Tour de France, ele gosta de usar uma relação de coroas 55-42. Então você imagina, 55-42 e atrás provavelmente é o padrão ali que o pessoal usa. Ele usa o grupo Shimano 11:30. Então uma velocidade absurda. E na hora que ele chegou, ele foi comemorar, ele fez assim e fez assim. Por quê? Para quem não sabe, a gente teve há 2 dias, antes da última etapa de montanha, a gente teve o hotel em Pau, eu falei aqui no canal, o hotel da Bahrein Victorious sendo investigado pela polícia francesa. E ele falou o seguinte, ele falou assim, na minha geração, eu nunca aconteceu isso comigo. Tem muita história de problema de doping no ciclismo, mas eu nunca tive histórico de doping. E assim, que a polícia francesa, na França, doping é crime. Então você é preso se você for pego trapaceando. E os caras chegaram, examinaram todos os ônibus, tudo da equipe, no quarto do hotel, e inclusive pegaram os celulares dos atletas para ver as mensagens, ver e-mail. E pensa, era a véspera da última etapa de montanha, eles estavam quebrados, que tinha sido a etapa rainha, e ele principalmente ficou muito revoltado com isso e falou que isso foi de certa maneira, uma coisa que fez com que ele falasse assim, eu vou sair numa fuga de novo e vou ganhar mais uma etapa por causa disso. E foi o que ele fez. E o Matthew Mohoric vai para os Jogos Olímpicos em Tóquio representando a Eslovênia. Então a gente vai ver ele com uma performance. O circuito dos Jogos Olímpicos é um circuito que é para escaladores, mas ele é um cara que consegue passar, principalmente porque é um dia só. Bom, a gente teve um sprint intermediário. Nesse sprint intermediário a gente teve o pessoal da fuga já conseguindo pontos nesse sprint intermediário. O Cavi conseguiu 6 pontos, o Michael Matthews 9 pontos, e a diferença entre eles
tá? Agora o Kev 304, o Michael Matthews 269, o Sonny Colbrelli 216. Então vai ficar tudo para Champs-Élysées. Se para o Michael Matthews tirar a camisa do Kev é muito difícil, porque o Michael Matthews precisa vencer e o Kev a diferença de pontos é muito grande. Então, se o Kev fizer segundo ou terceiro, ele ainda ganha a camisa verde. As outras camisas vocês sabem como é que tá. O Tadej Pogačar provavelmente a de Rei da Montanha, só se ele abandonar ele perde. E amanhã a gente tem o contrarrelógio. No GC a diferença tá muito grande entre eles. E amanhã o contrarrelógio é de apenas 30 km e extremamente plano. Então a gente vai ter na cidade de... ele vai sair da cidade que terminou hoje, de Libourne, e chega em Saint-Émilion. Então são 30,8 km e assim, é totalmente plano, né? Tem algumas coisinhas assim, sai de 6 metros e chega a 62 metros, mas não tem subida dura, né? E vão ter 2 pontos de intermediários de medição, um no quilômetro 7,5 e outro no quilômetro 20. Então isso aí vai ser o que vai decidir o Tour de France. E domingo em Paris, como vocês sabem, é festa. E aí a gente vai ter o sprint para chegada e tal, mas ninguém vai atacar a camisa amarela. Outra coisa legal que eu quero falar com vocês, que eu disse a respeito de um acidente que o Philippe Gilbert teve uma vez nos Pirineus em 2018. E ele caiu no Col du Portet d'Aspet em 2018. E na etapa 17 ele estava descendo para voltar, porque não sei se vocês sabem, os caras chegam lá em cima e algumas das vezes não tem ônibus lá. Ele tem que pegar, colocar a roupa e descer para o hotel, e é só descida, às vezes desce 10 km, às vezes desce 5 km, às vezes desce 20 km para chegar no ônibus. A gente vê até no Strava os caras colocando isso. E ele estava descendo e ele viu na frente dele um cara que tinha ido assistir o Tour de France, um fã, caiu, perdeu o controle e passou por cima, né? Ele falou um cicloturista. E o cara passou por cima de uma barreira. Ele, o Chris Froome e o Christopher Jules Jensen pararam para ajudar o cara, porque o cara tinha se machucado muito. Eles viram o cara cair na frente dele e ficaram quase 20 minutos ali, chamaram ambulância. Então olha que coisa legal, né? Os caras são atletas profissionais e vê um cara cair e vai lá ajudar, né? Depois de ter feito uma etapa monstruosa que eles fizeram, cansados, e foram ajudar o cara. Então isso aí que é um exemplo, né? E ele ainda falou assim, ó, essas experiências que a gente tem, eu vi isso e fui ajudar o cara na hora porque eu caí. E eu tô competindo, eu sou profissional, mas ele é um ciclista que nem eu. Então, cara, isso aí é muito legal de a gente ver os caras fazerem, né? Então a gente tem que tirar o chapéu mais uma vez pro Philippe Gilbert e pros outros dois também, mas os caras são grandes campeões. Bom, galera, e aí amanhã nós temos a cobertura do contrarrelógio, e após o contrarrelógio a gente vai ter o sorteio, que eu já falei para vocês, o sorteio da camisa de bolinhas que está aqui, e do cap e do kit, né? Então após o final do contrarrelógio a gente vai ter, ó, camisa de bolinhas, o cap de bolinhas da Capish e o kit de caramanhola e porta-treco da Sportix. Então, quando acabar a transmissão, aí eu vou falar no Instagram lá o horário que vai ser o sorteio, e o sorteio vai ser ao vivo para ganhar esse kit aí. E no domingo vai ter o sorteio da sapatilha da Mavic. Se você ainda não viu o sorteio, entra lá no meu Instagram, bike.guru, entra lá para participar do sorteio que está acabando. Só mais uma coisinha, não largaram hoje o Michael Woods do Canadá e o Miguel Angel Lopes,
da Movistar. Por quê? Porque vão participar dos Jogos Olímpicos, então já não tinha mais o que fazer, contra-relógio, não estão disputando mais nada, resolveram ir embora para Tóquio já, porque daqui uma semana a gente já tem o começo dos Jogos Olímpicos. Beleza, galera? Então isso aí foi a 19ª etapa, amanhã a 20ª etapa, o contra-relógio decisivo, e vamos ver se a gente ainda tem alguma mudança ali na classificação geral. Beleza? Até mais, galera. Abraço.